Saudações, bem-vindo a mais um tutorial de Excel. Neste tutorial vamos falar de validação de dados, num caso específico em que pretende-se prevenir a duplicação de dados. Aqui na minha planilha tenho uma coluna que tem dados referentes a código de fatura. O que se pretende aqui? Nós não queremos com que o utilizador possa repetir os dados. Em outras palavras, a aplicação por si só deve evitar ou proibir com que o utilizador duplique os dados, ok? Referente ao número da fatura. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar a função COUNTIF, que é uma função que nós usamos para contar na base de um critério, ok? Em português, COUNTIF significa contar se. Vamos fazer um pequeno exemplo de COUNTIF, de modo a perceber como a função funciona. Vou escrever aqui COUNTIF. Ok? Para quem usa em português seria contar se. E depois, o que eu vou colocar aqui? 2, 3, 4, 2, 5, 6. Então, pretende-se contar somente as células que contêm o valor número 2. É um exemplo. Nós queremos contar as células que contêm o valor número 2. Então, aqui eu vou chamar a função COUNTIF. Veja só, ele pergunta qual é o range. O range é a coluna que tem os valores por contar. Ok? Nós queremos contar o que aqui? Queremos contar na base do critério 2. O critério é a condição. Queremos contar as células que contêm o valor número 2. Fechando parênteses, enter, veja só, deu 2. Se eu for apagar esse 6 e colocar 2, veja só, deu 3. Quer dizer, existem 3 células na nossa coluna que têm valores número 2. Ok? Então, nós vamos associar essa função com a opção de validação de dados. Ok? Então, aqui no Data, no menu principal, temos a opção Data. Aqui no Data, vamos procurar aqui a opção Data Validations. Ok? Antes de implementarmos a validação de dados, nesse caso, Data Validation, tenho de selecionar a coluna, ok? Esta coluna, que vai conter os dados por validar. Certo? Então, seleciono a coluna e depois clico no Data Validation. Ok? Vou limpar isto. O padrão ele está no permitir qualquer valor. Então, até aqui consegue ver que ele permite qualquer valor na célula. Ok? Então, nós queremos com que ele permita somente valores únicos, com que o utilizador não tenha a possibilidade de duplicar os dados. Então, ele deve permitir somente valores únicos. Assim sendo, o que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui nessa seta, no NValue, nessa setinha, e vou clicar no Custom. Em português seria customização ou customizar. Clico. Então, temos a possibilidade de inserir uma função ou fórmula. Então, nós vamos usar a fórmula referente à condição de um valor pesquisado e comparado com 1. Então, neste campo em que nós temos a fórmula, vamos chamar a função COUNTIF. E depois vamos implementar aqui a nossa condição. Nesse caso, para igualar se o valor que foi encontrado é igual a 1 ou não. Neste campo de fórmula, nós vamos chamar a nossa função para poder fazer a comparação. Então, vamos fazer o seguinte. Igual COUNTIF, abro parênteses, seleciono o range. Nesse caso, o range é essa área que contém os dados e as células que devem fazer parte da nossa fórmula. Nesse caso, se eu for inserir aqui o valor, ele será capaz de identificar se esse valor está duplicado ou não. Então, assim sendo, coloco vírgula e depois colocamos a primeira célula, que é o critério, fechamos parênteses, igualamos a 1. Ok? Então, o valor a ser pesquisado no COUNTIF, se for igual a 1, será permitido. Mas se for acima desta condição, não será permitido. Nesse caso, se estiver acima, quer dizer que o valor já existe, então ele não vai permitir com que o utilizador possa duplicar os dados. Então, nessa função aqui, temos de bloquear o intervalo referente ao início e ao fim da nossa coluna ou da nossa área que nós queremos implementar a validação de dados. Então, eu vou bloquear o primeiro cifrão, bloqueia a coluna do início do intervalo e o segundo cifrão bloqueia a linha do início do intervalo e depois o terceiro cifrão bloqueia a coluna do fim do intervalo e o quarto cifrão bloqueia a linha do fim do intervalo. Até aqui já implementamos a nossa validação com a condição de ele verificar se os dados estão duplicados
ou não, ok? Clicando no botão OK aqui, nada aconteceu, mas se formos a inserir aqui, por exemplo, 2003, ele aceitou. 2004, ele aceitou. Mas se eu for a colocar 2102, deu erro, porque já existe aqui 2102. Eu vou cancelar. Se eu for a inserir aqui 2003, desculpa, aqui 2003, deu erro, porque já existe 2003. Temos a possibilidade de personalizar aqui a nossa mensagem, porque esta mensagem aqui está em inglês. O que nós podemos fazer? Cancelo, volto a selecionar a área que eu implementei, a validação de dados, volto para o menu Data, depois clico novamente no Data Validation. Tenho aqui a parte do Error Alert. Clico e vou colocar aqui o título, aviso, e depois somente é permitido inserir um valor único. Se não aceitar, é porque o código já existe. Obrigado. Ok? Então, clicando no botão OK para confirmar. Então, vamos experimentar novamente. Vou colocar aqui 2003. Enter. Veja só. Somente é permitido inserir um valor único. Se não aceitar, é porque o código já existe. Ok? Nós podemos mudar essa mensagem de acordo com o contexto. Até aqui só coloquei a mensagem para poderem ensinar como é que vocês podem criar uma validação interativa com a pessoa que vai usar a planilha. Ok? Podemos também inserir aqui uma informação que a pessoa seleciona a célula, automaticamente vai elucidar a pessoa de que os dados que devem ser inseridos na coluna não podem ser valores duplicados, porque ele não vai aceitar duplicar os dados. Então, volto a selecionar a coluna e clico no Data, depois Data Validation, e depois vou para Message, Input Message. O Input Message quer dizer, ao levar o mouse para a célula, automaticamente ele vai nos dar a informação da forma como nós deveremos trabalhar com essa célula que contém a validação. Então, vou colocar aqui informação para o título. Então, Input Message. Esta célula só permite inserir valores únicos. Obrigado. Então, veja só, esta célula só permite inserir valores únicos. Em outras palavras, todas as células que fazem parte dessa validação só permitem inserir valores únicos. Então, vou clicar OK. Ao selecionar a célula, veja só, esta célula só permite inserir valores únicos. Veja só aqui, esta célula só permite inserir valores únicos. Quer dizer, a pessoa não precisa de ter o erro para poder saber de que forma poderá inserir os valores na célula. Eu vou inserir aqui 2005. Veja só, aceitou. Se eu for a colocar aqui 2005 novamente, deu este erro. Somente é permitido inserir um valor único. Se não aceitar, é porque o código já existe. Obrigado. Então, esta é a técnica que nós aprendemos para poder evitar a duplicação de dados. Vocês podem melhorar de acordo com o vosso nível de conhecimento em Excel. Podem aperfeiçoar mais esta função de modo a responder ou a corresponder no seu todo às vossas inquietações. Então, até a próxima aula. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal. Tchau!